Pode começar. Vamos lá, livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 106. Dá a todo o que te pede, e ao que tira as tuas coisas. Não exijas de volta. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 30. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Muitos homens são displicentes, indiferentes e incompreensíveis, confusos na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir. Vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões, comerciantes. Certo, os mercadores de má fé no íntimo rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente, clara. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões, advertências em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o de que necessitavam. Quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava, harmonizava com o bem, e deu em abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Eu vou deixar você comentar, Tosélio. Tranquilo. Bem, eu só achei interessante o desprendimento de Jesus ensinando, né? Com certeza. Comenta pra gente. E também essa frase aqui é muito forte para todos nós, né? Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. Isso aqui chega a ser chocante, porque a gente sempre pensa o inverso. No dia a dia a gente pensa o inverso. Eu já cansei de ver pessoas falando, poxa, o dia que eu consegui conquistar tal coisa, tal outra coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas o que ele está tentando falar é o seguinte, se você não está com o hábito de se preocupar com o seu irmão, com aquela pessoa que está vindo até você, buscando você em busca de algum tipo de auxílio, você está falhando profundamente em dilatar suas potencialidades de servir a Deus. Esse que é o mais forte para todos nós, né? Quando Jesus comentou, e Jesus realmente não brincava com as palavras, nunca brincou com palavras, nunca fez anedota, ele sempre deixava claro para todos nós, olha, tudo que fizeres aos pequeninos da terra é a mim que estareis fazendo. Tem um filme que eu amo de paixão, de ver todo fim do ano. Vou falar para vocês. Eu amo esse filme. É o chamado Quarto Sábio. O Quarto Sábio é um filme que sou apaixonada. Todo fim do ano, eu sei que algumas pessoas não assistem mais, às vezes eu tenho em casa e ninguém quer assistir comigo, eu vou lá sozinho, me escondo e assisto esse filme. O Quarto Sábio, não sei se vocês conhecem, é um filme fantástico. Conta como sendo um dos reis magos, né, na historiografia da Bíblia, onde ele tenta chegar para encontrar o Messias, né, para poder apresentar
né? Nunca se soube quais são as quantidades de representantes de locais que foram em busca do Cristo, só o que se sabe na historiografia é que foram 3 presentes. Por isso que se associa que esses 3 presentes representam individualmente 3 pessoas, mas não se retrata, não fala na descrição bíblica 3 reis magos, né? Isso foi interpretação humana. Mas tem nesse filme também, nessa historinha, né, tecnicamente infantil, mas não tem nada de bobo, esse quarto mago, esse quarto rei mago, digamos assim. E ele, né, vê a estrela aparecendo, ele conhecia bastante de astronomia, e aquilo não pode ser uma estrela, ele não tem uma estrela. Chegou a época do nascimento do Cristo. O Cristo está vindo para a Terra. Aí ele pega tudo que ele tinha, vende tudo que ele tinha, a casa ele dá para outra pessoa, pega tudo, compra várias pedrinhas, né, de pedrinhas preciosas, troca por pedrinhas preciosas e sai em viagem. Ele e o servo dele. E eles vão sair de viagem. E aí você imagina, né, dá tudo errado. Ele para num lugar, é roubado. Vai para outro local, pessoas precisam de recursos financeiros para poder salvar uma criança, né? Ele vai, salva a criança pagando o soldado para não assassinar a criança. E o soldado romano vai embora. Até que ele fica com a última pedrinha. Ele fica com uma pedrinha que é uma esmeralda, não me recordo agora o nome da pedra. Era uma pedra preciosa que valia muito, acho que era a que mais valia. E ele cai numa emboscada de assaltantes. Né? E os assaltantes querem roubar ele fica indignado. Por que vocês estão querendo roubar? Por que vocês não trabalham? Que isso? Aí as pessoas pegaram e falaram, mas eu não sei trabalhar. Eu não sei o que isso está falando. Eu não sei plantar. A gente não tem semente. Aí ele, não seja por isso. Aí ele vai, corre atrás, pega semente, ensina as pessoas a plantar, ensina como trazer água até aquela região. Aí ele ficou lá, acabou ficando lá, né? Há muito tempo. Muito tempo. E ele ouve falar, já na velhice, que Jesus ia ser crucificado. Que Jesus foi preso. Ele já bem idoso. Aí ele vai, se movimenta, né? Faz aquele esforço danado para ir lá servir o Cristo. Não, o meu Senhor foi preso, eu tenho que ir lá libertar ela. Essa gema, que é o que ele chamava aquela pedrinha preciosa, vai poder pagar a liberdade dele. E ele sai em direção, né, a Jerusalém para tentar salvar o Cristo. E no caminho, né, ele já estava muito mal, ele estava já se arrastando, muito adoecido. Ele chega na iminência da cidade, né, nas portas lá de entrada, e consegue ir para um lugar para o outro, até que ele encontra a filha de um amigo dele de muitos anos, que ela estava sendo levada para ser assassinada. E ele está com a gema na mão e vendo Jesus subindo o caminho do Calvário. E na hora ele vai, escolhe a menina e salva a menina. E aí ele fica, né, naquela situação desconjuntada, né? Meu Deus, salvei a menina e agora? E aí ele tenta ir lá falar com os responsáveis, mas quando ele chega, tá de perto, tipo 300 metros do centurião, já tinha sido executada a ordem e Jesus já tinha sido assassinado. E eles caem de joelhos em choro, não sabe mais o que fazer, né? E aí ele ficou arrasado, né? A vida toda correndo atrás para servir o Cristo e não conseguiu servi-lo. Então ele retorna com o servo dele, né? O servo dele já não era nem mais servo dele, já era um grande amigo dele. Os dois ficaram grandes amigos. E até que ele está no momento já de desencarne, ele está muito mal, passando muito mal. E começa o processo de desenlace, né? E Jesus já havia sido crucificado. Então, quando ele está no processo de desenlace, o filme mostra uma situação muito bonita. Quem aparece para ele para buscá-lo? Né? Vai até onde no momento do desencarne dele? O próprio Cristo. Né? E fala para ele, tudo o que fizeres aos pequeninos da terra, é a mim que estareis fazendo. Eu estive preso, foste me visitar. Estive com fome, começa assim, né? Estive com fome, me deste de comer. Estive com frio, me agasalhaste. Estive preso, foste me visitar. Aí ele fala, Senhor, Senhor, você me confundiu com outra pessoa. Não fui eu. Eu tentei, mas eu não consegui chegar até você. Aí ele pega e fala, né?
tudo que fizeres aos pequeninos da terra, é a mim que estareis fazendo. Vem, você já amou demais. Vamos caminhando. E aí desencarna e vai, né? Imagina, desencarnar com o Cristo te recebendo. Não é qualquer um. Então ele mostra essa historieta, deixando claro, nós estamos num planeta Terra, num grande teatro da vida, para dilatar as nossas potencialidades de fraternidade. Então vão surgir situações que vão solicitar para a gente pequeninas coisas, pequeninas ações. Mas são nessas pequeninas ações que nós somos, não é para ser testado, é que nós estamos ao lado do Cristo, auxiliando a humanidade com uma gotinha d'água. E é claro, estamos aprendendo a sentir o amor, a sentir a verdade. Sentir que, se não estamos diretamente relacionados com a vontade do Pai, como ele coloca aqui no finalzinho, se nós não estamos a colaborar com o Pai, que é o quê? Amar todas as coisas que o Pai faz, especialmente aquelas que são o mundo interior de outra pessoa, de outro espírito. Aquele mundo interior de outro espírito, ao receber o nosso carinho, ao receber o nosso amparo, né? Às vezes é só R$1 que você dá à pessoa, mas é R$1 revestido de vai com Deus. Deus te ampare nas suas necessidades, em todas as situações. Então você transborda o seu coração em exercício para o bem. Então, ele deixa bem claro, a maioria de nós estamos o quê? Indiferentes. Somos indiferentes uns aos outros, não nos preocupamos tanto assim com o próximo. E por vezes estamos confusos de como executar esse ato de dar. Confuso em que sentido? Por vezes estamos preocupados demais, né? E acabamos agindo de forma leviana, como ele coloca aqui. Ó. Por vezes agimos o quê? Dando esmola levianamente, sem nenhum sentimento, com sentimento até contrário. Pô, lá vem esse cara aqui me pedir um dinheiro, ai meu Deus do céu. Acaba agindo com um sentimento ruim. E é claro que cabe cada um de nós perceber isso. Outros esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Então, por vezes, nos chegam pessoas pedindo ajuda, poxa, para arrumar um empréstimo, tem que arrumar uma situação difícil, e quando tu vai saber, a pessoa está empreendendo um crime, um mal, um assalto, usou dinheiro para comprar uma arma, por exemplo. Então, é em vigilância da nossa parte não saber o que a pessoa vai fazer com esse recurso, qual o destino desse recurso. Não, porque eu preciso para uma cirurgia para uma criança, é totalmente diferente de precisar para alugar um fuzil, né? Hoje em dia, você vai na favela, você aluga um fuzil por R$6.000. Você aluga uma pistola. Hoje em dia, a facilidade para se cometer atos insanos é o que mais tem na face da Terra. Então, todos nós temos que ajudar com vigilância. Porque às vezes a pessoa chega até nós para nos contar que vai fazer isso, aquilo outro, aguardando até mesmo uma palavra contrária. Mas, meu irmão, não faça isso. Não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Não, que isso? Para que animar esse tipo de sentimento? Para que animar esse tipo de reação? Vai agir assim com violência, você vai complicar as coisas, isso não resolve. E por vezes a sua fala vai produzir efeitos. Então temos que ter a vigilância de saber como falar, como agir, como reagir, mesmo durante o processo de ajuda. Então, nem a esmola nem o processo de dar deve ser leviano, muito menos invigilante. E como eu comentei aqui no início, Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. Nós é que gostamos de dar o grau do tipo de ajuda. Não, a pessoa tem um orfanato com 400 crianças. Nossa, olha lá, a pessoa doou a vida dela cuidando de um orfanato. Ok, lógico que tem sua importância. Não tem a menor comparação. É óbvio que tem sua importância, não estou desmerecendo a lógica do orfanato. Mas Deus não iria deixar todos os outros sem possibilidade de crescer, sem possibilidade de agir no bem. É isso que a gente não para pensar. Se alguém está agindo no bem, quase igual um cometa,
auxiliando Cristo na tarefa de transformar os corações do mundo, nós deveríamos estar ajudando também, igualmente, em todas as situações do dia a dia, em todas as condições que nos cercam. Então ele continua: e se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer um que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho. E Jesus o fez. Não de acordo com os seus caprichos, mas segundo as suas necessidades. Então é claro, não é para ficar também passando a mão na cabeça de quem está errado. Puxa vida, eu estou precisando tanto de uma bomba. Eu queria tanto ter uma bomba nuclear. A pessoa pode te pedir isso. Eu queria tanto uma bomba nuclear que eu queria explodir metade do planeta. Você pode me dar bomba nuclear? Não, claro, eu vou te dar. Então esse dar aqui, esse dar da página inicial, não é no sentido alucinado. É no sentido realmente de bom senso para o progresso de todos, para o bem de todos, né? Não podemos ser levianos a esse ponto. Só que Jesus deixava claro que para cada situação e para cada personalidade, ele fazia o que a pessoa necessitava. Então, por vezes, percebemos que um jovem precisa de disciplina. E aí você vai ficar atendendo aquele jovem para a indisciplina? Você descobre de alguém que precisa de muito trabalho. A pessoa não tem vigor e vontade de servir a nada e nem a ninguém. Então ela precisa de muito trabalho, muito tarefa no dia a dia. Aí você vai privar isso, vai privar a pessoa disso? Faz sentido isso? Então, observando todos os fundamentos da escola Planeta Terra, temos que entender que para cada situação, para cada personalidade, existe uma necessidade específica. Então, muitos estão em situações de trabalho, em situações diárias, e às vezes estão reclamando. Poxa, lá vou eu trabalhar de novo. Poxa, lá vou eu trabalhar de novo. Mas Jesus trabalha incessantemente em nome do Pai. Deus trabalha incessantemente para todos nós. E é curioso, porque observamos que tudo que está na natureza, tudo sem exceção, serve para nos educar. Por exemplo, o ato de respirar. Você respira oxigênio, é óbvio também que você respira nitrogênio, e você expele da sua boca CO2. São 8 bilhões de pessoas expelindo CO2 das suas bocas. É a maior chaminé do planeta que possa existir. Só que o que ninguém está contando na lógica da ecologia do planeta é que não existe vida vegetal sem CO2. Se você remover todo o CO2 do planeta, todas as plantas do planeta morrem. Nenhuma sobrevive. Olha que coisa interessante. De alguma maneira, estamos passando por uma experiência onde o exalar o ar da nossa respiração auxilia o processo de crescimento de uma planta. Deus é tão bondoso que transformou um processo simples de troca gasosa num processo de contínuo fornecimento de ajuda, sem você ter consciência que você está ajudando as plantas. Sem ter consciência que estamos ajudando, estamos emitindo CO2 para a atmosfera. E o CO2 é absorvido pelas plantas. Então, tudo que está à nossa volta está nos constrangendo à prática do bem. Então, aquela pessoa que chega até nós e pede: poxa, você pode me dar uma ajudinha? Estou com muita fome, você pode me comprar uma comida? Você pode me dar R$1 para eu juntar para comprar uma comida? Então, de repente, você pode até falar mais. Não tem problema. Vá lá agora, vamos comprar a comida agora. Não precisa juntar, você vai almoçar agora. Então, a gente tem que ter esse tipo de desprendimento do nosso mundo íntimo. Porque, no final das contas, é o valorizar o próximo, é o valorizar as emoções do próximo, é valorizar as potencialidades do próximo, é que nós estamos treinando. Então, quando Jesus falou essa frase, e os discípulos observaram e anotaram, até mesmo Lucas, que não conviveu com Cristo, anotou isso como era uma prática comum, um aprendizado importante praticado pelos discípulos, e especialmente pelos apóstolos. Por quê? Porque você tem que se desvencilhar em prol de todos. É esse o treinamento. Amar e servir. Amar e servir. Até que vai chegar um dia em que nós não seremos mais chamados de servo. Como Jesus falou para com todos os discípulos no final: já não vos chamo mais como servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu amo. Já vos chamo de amigo, que é um dos maiores títulos que você pode dar a alguém. Um dos maiores títulos que você pode dar a alguém. Ah, mas e pai e mãe? Você pode ter pai e mãe e você não ser amigo de pai e mãe. Amizade é algo que você transformou no seu coração em sentimentos genuínos. Genuínos. Então, ele deixa claro para todos nós, não adianta, temos que aprender a servir continuamente, em todos os lugares, em todas as situações, no ato de lavar uma louça, no ato de varrer um chão, no ato de cultivar uma planta, no ato de participar da natureza, no ato de participar da obra divina. Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E vai aborrecer a obra do Cristo? Vai aborrecer a obra de Deus? Como é que você pode amar a Deus aborrecendo a obra de Deus, não auxiliando a obra de Deus, que é o próximo? O próximo é a obra de Deus. Então, hoje estamos mergulhados no dia a dia de um grande problema gravíssimo, que todos os cantos da Terra, a boa parte do planeta, ainda vivencia a filosofia materialista. Hoje ela é até praticada desde as escolas. Como que um coleguinha resolve um probleminha mais difícil, tira uma boa nota na prova e todos os outros da turma não fazem? Como é que esse coleguinha pode se sentir bem com ele mesmo? Ele entendeu e os outros não? Vai chegar um momento em que isso não vai acontecer assim tão naturalmente. Os próprios alunos, o próprio aluno que tirou uma boa nota, ele vai ficar envergonhado de ter tirado a boa nota. Constrangido. Como que eu tinha uma boa nota e o meu colega do meu lado talvez tinha uma dúvida, uma forma de pensamento que ele não percebeu e eu não ajudei ele a absorver? Por que eu absorvi e ele não? Eu não sou melhor do que ele nada. Eu sou criatura de Deus assim como ele. E quero ampará-lo para ele aprender cada vez mais. Então, o momento é agora, não é para depois. A gente fica falando assim, mas isso vai acontecer daqui a 6.000 anos, 10.000 anos. Se realmente não colocarmos na prática do nosso dia a dia esse emblema, essa marca, realmente vai ficar só daqui a 6.000 anos. Porque a gente quer. Porque se a gente empreendesse com o máximo de cuidado, o máximo de atenção com os que nos cercam, você já está ajudando aquele grupo. Você já está empreendendo as suas potencialidades com aquele grupo. Agora, se você opta em não desenvolver esses recursos, em ficar com a alma parada, com a alma realmente parada, a tendência, a gente sabe o que acontece com a enxada parada. A oxidação consome a enxada muito mais rápido do que se você estivesse trabalhando com ela continuamente. Então nós já sabemos dos problemas que geram deixar a alma parada, suas potencialidades. Então, mãos à obra, temos que nos desvelar nesse sentido. Mas deixando claro, deu tudo que se coadunava, né? Tudo se harmonizava com o bem. Tudo que se harmonizava com o bem. Então devemos fazer esse mesmo exemplo. Tudo que percebemos, temos a chance de praticar o bem. Mas é uma benemerência, né? É só uma esmolinha, praticar 1 quilinho de alimento, né? Isso não é significativo, isso não é expressivo. Depende de como você dá, né? Se você dá com desdém, com deboche, ou pior, sem sentimento nenhum, aí fica muito difícil. Mas tudo que está à nossa volta transborda para nós o que? Interagirmos uns com os outros. Por vezes, não podemos nos enganar. Ocorrerão situações onde alguém está numa situação crítica, seja num desespero por um problema moral, seja num desespero por um problema de falta de alimento físico, e essa pessoa, o destino dela é traçado para cruzar com o nosso. E a espiritualidade superior vai te estimular ao máximo para que você faça o melhor. E chega na hora você vira as costas, não posso, estou com pressa. Isso aconteceu com Chico. E Chico falou, não posso, estou com pressa. Ele estava indo para o trabalho, uma irmã precisava muito que ele traduzisse lá o garrancho do receituário.
Porque alguém que psicografou uma letra de garrancho, ninguém, médico, sei lá, que psicografou, ele não conseguia entender nada. E foi lá pedir para ela como é que era para usar a medicação, porque não dava para ler nem o nome da medicação para poder ir na farmácia buscar, né, a formulação. E Chico, não, desculpa, minha irmãzinha, eu tô muito atrasado pro meu trabalho. E foi embora. Aparece Emmanuel para ele, Chico, volta. Mas mais nada, volta. Ele volta. Minha irmã, deixa eu ver logo para te adiantar. Você me desculpe, deixa eu ver logo para te adiantar. Ah, é isso. Ele levou nem 10 segundos explicando. É isso. Tum, explicou tudo. O que acontece depois? Ele continuou seguindo o caminho. Aí ela falou, vai com Deus, fique com Deus, Chico, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu apoio. E aí depois Emmanuel pega e fala, agora olha para trás, Chico. Aí ele vê todas aquelas energias sendo manifestadas na direção dele. E Emmanuel pega e fala, se você não tivesse ajudado ela, as coisas iam ficar bem complicadas na reunião. Mais tarde, para poder ocorrer a harmonização, para que pudesse ter comunicação mediúnica. E foi uma lição, não por ponto de vista de mediunidade, mas por ponto de vista de vida. De vida. Porque quando pulamos esses momentos de nos doarmos, de auxiliarmos, fica uma situação difícil para nós mesmos. Talvez durante o sono a gente fique revoltado conosco. Puxa vida, deixei passar outro cavalo selado. Eu podia ter ajudado e não ajudei. Eu podia ter me desvencilhado em ajuda, amparo, com sinceridade, e eu não exercitei esses recursos que o Cristo nos forneceu e nos fornece. Porque esse é o problema. Ele pede que... Por que eu estou chamando de cavalo selado, né? O cavalo já com sela correndo para você só subir. Porque é isso que acontece. O Cristo nos fornece a situação, nos fornece os recursos, anima até a nossa alma para... eu quero ser bondoso. E aí chega na hora H, a gente recua. Com todos os recursos disponíveis. É impressionante. Então é isso que a gente tem que despertar. Essa questão de desenvolver, de ajudar o próximo é essencial. E novamente ele comenta aqui algo fantástico, né, com relação a Jesus na cruz. Conferiu sublime compreensão à ignorância geral. Jesus não ficou chateado. Estava sendo chicoteado pelo carrasco, amando o carrasco, com um sentimento genuíno de amor. Ele estava carregando a cruz pesada, todo sanguinolento, tomando vinagre, e estava contente, tranquilo, despreocupado, no mundo íntimo dele. O corpo físico dele estava ali sendo aviltado, mas ele não é o corpo físico. Total consciência disso. Então ele não gerava sentimentos contrários. Eu não sei se... Uma coisa que eu sempre tive pavor e muito medo, né? De eu ter sido aquele soldado que enfiou a lança no coração do Cristo, né? Não sei se vocês sabem, mas Jesus não desencarnou pelo processo simples da crucificação por asfixia. Ele desencarnou no processo com... Alguém chegou lá, não, tá demorando muito. Enfia a lança. Foi lá e tchum! Alguém foi lá e enfiou a lança no peito do Cristo e assassinou o Cristo. E eu ficava muito preocupado, né? Mas, meu Deus, né? Imagina a situação dessa, que constrangimento. Aí adivinha quem foi a personalidade? Nós conhecemos a personalidade que animou aquele soldado lá atrás. Dom Pedro II. Quando estava iniciando o projeto aqui do Brasil, Jesus foi pessoalmente falar com ele e pedir a esse espírito para ajudar no processo de desenvolvimento do Brasil. Aí você fica imaginando, esquece a questão do desenvolvimento do Brasil, mas você fica imaginando o Cristo aparecer para você, porque você criou um elo de ligação com ele, praticando mal ao Cristo. Aí ele aparece para você e te pede a sua ajuda. Se você poderia ir lá, reencarnar no desenvolvimento. Imagina como você se sente, né? É impressionante. São situações de grandeza que estão muito além da nossa capacidade de compreensão. Então, temos que absorver o máximo das oportunidades dos pequenos momentos do dia a dia. Porque, como a frase aqui, eu considero a frase mais importante da página, Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas.
Ele está nos educando nas ocorrências mínimas. No ato de lavar o copo todos os dias é um processo educacional. O ato de varrer a casa todos os dias é um processo educacional. O ato de amparar pessoas que nos procuram e pedem nossa ajuda, seja ela qual for, e podemos nos desvencilhar de alguma forma para cooperar no bem, é claro que é uma ocorrência mínima que está nos educando. Não são as ocorrências máximas que acontecem uma vez a cada 80 anos que nos educam. São as que ocorrem todos os dias. Todos os dias. Então, todos os dias vamos ter que praticar o bem no lar. Todos os dias, você não tem escolha. Senão você não está fazendo manutenção da paz no lar. Se você não praticar o bem todos os dias em casa, se você não praticar a tolerância todos os dias em casa, muito mais ainda o perdão, você não está fazendo manutenção do chamado amor do lar, que você exorta, né? Que você produz no próprio lar, né? Então precisamos desenvolver essas potencialidades. E o convite é através dessas pequenas ocorrências. Pequenas, e que podemos sim colaborar. Não é nada assim tão complicado. Né? Eu lembro uma vez que eu estava na rua, isso eu nunca mais esqueci. Eu estava na rua, parece que foi até um teste, né? A pessoa me parou na rua e me pediu uma ajuda. E naquele dia eu estava sem nenhum dinheiro no bolso. Eu juro por Deus, nenhum dinheiro. Eu falei, cara, eu tô sem nada aqui. Zero, tô zerado. Aí ele, deve ter alguma coisa na sua carteira. Eu pensei, por que alguém falaria isso? Eu peguei a carteira e mostrei, não, aqui não tem nada, eu tô zerada. Aí ele, mas mesmo assim você não vai poder me ajudar? E eu achei estranho, né? Porque nunca alguém falou assim comigo. Eu falei, não, fica tranquilo, não é isso que eu falei. Eu posso não te ajudar com recurso financeiro. Afinal de contas, o que você está buscando? Ele, eu queria muito um prato de comida ali, que eu tô com fome. Então vamos lá, eu vou pagar no cartão um prato de comida, mas dinheiro em espécie eu não tenho. Tô sem nada aqui, acabou. Ele, tá bom. Fui lá, comprei uma comida lá com uma bebida. E o cara ficou lá comendo, bebendo, eu fui embora. Mas eu fiquei pensando assim, cara, como é que ele falou isso, né? Impressionante, porque eu já estava pré-selecionado, eu tô sem recurso financeiro, aqui em espécie, vou embora. Ele falou, mas sua carteira? Só faltava falar, e sua conta? Como é que você tem dinheiro na conta assim que eu sei? Parece que tem algum espírito falando através dele. E realmente, de certa forma, é um processo assim. Nós aprendemos por constrangimento. Temos que ser constrangidos a praticar o bem. Sem esse constrangimento a gente não pratica, infelizmente. Mas são nas ocorrências mínimas. Tudo na vida é um símbolo. Todas as ocorrências têm um símbolo, têm um ensinamento. E nós é que estamos distraídos, né? Indiferentes e confusos. Confuso nesse sentido, distraído. Como é que eu ajudo mesmo? Como é que eu posso colaborar? Como é que... Ou então acontece ao contrário, né? Você sai com alguma coisa de casa para doar. Eu vou doar aqui esse prato de comida, esse casaco. Aí você chega pra uma pessoa que tá sem roupa na rua, você quer esse casaco? A pessoa, não. Mas como você não quer esse casaco? Como você não quer essa blusa? Você tem que querer. Não quer, não quer aquela blusa, ué. E aí? Então, por vezes, nós estamos confusos em como ajudar. Queremos forçar a ajuda de um certo jeito. E a pessoa espera de outra. Cadê a nossa virtude de grandeza maior para amparar na maneira que é mais conveniente para aquela pessoa que também precisa do amparo, né? Temos que amparar em relação às necessidades daquela pessoa. Então, por vezes, chegarão pessoas à nossa proximidade que não irão solicitar de nós recursos materiais, mas vão solicitar o nosso tempo, uma palavra amiga, alguma coisa que encoraje a pessoa, que dê esperança. E aí, vamos falar o quê? Que o tempo está ruim? Que a política é uma desgraça? Que a economia está indo pro ralo? A gente tem que parar de falar os jargões populares e começar a falar os jargões populares do Cristo, né? E temos que focar mais nessas evidências do Cristo. Então é isso, Ana. Vou só ligar o ventilador aqui. Então vamos fazer a prece. Lúcia, faz a prece pra gente. Jesus, nosso mestre,
Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com esses ensinos que recebemos, Senhor, que possamos aprender a nos doar com amor, possamos, Senhor, praticar o bem, possamos ter. Nós agradecemos essa oportunidade de entender, de estarmos aqui, nosso estudo, pedimos por todos os nossos irmãos, que estão participando, ainda vão chegar, e que o nosso estudo possa transcorrer na tua santa graças a Deus. Com essa prece, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor. Então vamos, ainda dá tempo de ficar por aqui. Ô, Tosélio, Sim. eu me lembrei do meu marido. Meu marido fala que aonde ele tá, parece que a pessoa só vê ele na rua para pedir. É porque ele está preparado, né, para ajudar. Mas ele já passou por cada situação. Ele disse, eu falei para ele, engraçado, eu falo para ele que é porque ele é branco. Não, mas Não, minha filha, acontece muito comigo isso também. Acontece. Como acontece? Acontece. Isso aí que aconteceu com o Tozelli, aconteceu comigo. Só que no caso, a pessoa pediu dinheiro, né? Eu não tinha, né? Era só da passagem mesmo. Aí ele falou para mim, mas você não tem nem uma moedinha? Gente, aí eu fui remexer na bolsa para achar uma moedinha. Olha, ele ficou feliz com aquela moedinha. Olha, é como o Tozelli falou, né? É uma coisa tão simples, né? E a gente não observa, né, aquilo ali. Eu aprendi, foi uma lição também, aprendi bem com aquilo. Agora eu presto bem atenção. Tosélio, Sim. Meu marido já achou dinheiro, achou assim, R$5, R$10. Aquela questão de você achar, vir uma pessoa do outro lado da rua para ele poder dar. Mas ué. É isso aí. Coisas assim que acontece com ele, que ele fica assim, gente, mas como é que o cara sabia que eu tinha acabado de encontrar um dinheiro ali? Eu tive que dar. Não, pois é. E por vezes, todos nós às vezes ficamos acreditando que, por exemplo, eu me tornei um profissional disso, um profissional daquilo. Todos esses recursos que eu ganho financeiro são meus, porque eu me formei, eu sou profissional. Aí você fica pensando assim, pô, mas quem está animando o seu corpo físico? Quem te deu o fluido vital? Deus. Quem forneceu meios de você aprender um idioma? Não vai achar que foi professor da escola, né? Estudando 2 horas, 3 horas por semana. Você estudou muito fora do corpo físico para aprender aquele idioma. Então uma série de princípios foi permitido que você pudesse esposar. De cara você usa o pensamento contínuo. E é uma dádiva. Nosso processo evolutivo foi adiantado, o pensamento contínuo. Senão a gente não estaria com esse pensamento tão mais elaborado. Então tudo nos é fornecido. Para quê? Para a gente envelopar e dizer que é nosso? Então a gente tem que começar a entender, né, a filosofia do planeta, do ponto de vista do Cristo, né? E ao mesmo tempo também, aqui quando você doa, né, quando você dá, sempre vem a mais, né? E ele também já passou por situações assim, dele não poder fazer um serviço, mas ele parar a fazer, uma outra pessoa chegar e eu tenho ali um aparelho, porque ele ganha com o aparelho da Sky que recolhe. Eu tenho ali uns aparelhos, ele fez serviço de graça para a pessoa. Sim. E na mesma hora, outra que nem estava na linha dele ali de pensamento, de ter que pegar o moço. Lembrou o moço dele. Dá, e deu. Olha, mas é uma coisa assim, só Deus para explicar mesmo. Com certeza. Vamos lá. Bem, a gente estava falando da influência moral, né, do médium nas comunicações e estamos continuando então no parágrafo assistência, correto? Isso. Então vamos lá. Agora vamos para o nível absurdo sobre assistência. Vamos lá. A assistência mediúnica prestada por Celina através do fenômeno da psicofonia sonambúlica
psicofonia sonambúlica. A gente vai entender por que dá esse nome. É assim relatado por André Luiz. A nobre senhora fitou o desesperado visitante, que é o espírito desencarnado, com manifesta simpatia e abriu-lhe os abraços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico. Qual se for atraído por vigoroso imã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colocando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me intensivamente, ligado ao cérebro mediúnico. Só para poder atualizar aqui as coisas. Por que está chamando aqui de sonambulia, psicofonia sonambúlica? Porque essa irmã, a Celina, ela entra em transe sonambúlico, sai do corpo físico e trabalha na equipe, na equipe que está senhoreando todos os trabalhos daquela noite. E ampara aquele irmão, ao invés de ele chegar por auxiliares que ele não enxerga. Isso que a gente esquece. A maioria dos desencarnados que vão se comunicar por vezes na mesa mediúnica não enxergam assistência, não enxergam nenhum espírito desencarnado de maior envergadura, de maiores princípios morais. É como tentar ajustar a frequência de rádio. Ele não ouve aquela frequência do rádio, a não ser que você bote na frequência certa do rádio. Então ele não percebe. Então o que a médium fazia? Ela saía do corpo físico para o processo de desdobramento, se desdobrava pelo processo sonambúlico e auxiliava o irmão. Vem aqui, ó, usa esse uniforme aqui que eu estou usando, esse uniforme escolar que eu estou usando, chamado corpo físico. É disso que nós estamos falando. Então, ela continua. Se Eugênia revelava-se benemérita enfermeira, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha. Tratava todos como se fosse uma criança, todos como se fossem filhos carinhosos dela. Por isso que é muito importante emanar esse tipo de sentimento por todos que estão por se comunicar. Tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, né, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação, entre os estreitos limites de um recipiente que em vão procurava dilacerar. Projetava de si estiletes de trava, que se fundiam na luz que Celina alma o rodeava, dedicada. Então olha só, no momento que ela está projetando uma série de estiletes de trava, no momento de revolta, que se fundiu na luz que Celina, alma, né, emancipada do corpo físico, mas ainda ligada ao corpo físico, o rodeava, dedicada, ali servindo, amparando e amando aquele momento. Tentava gritar impropérios, mas debalde, sem lograr, né, sem alcançar esse processo. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. O amor constrange. Temos que lembrar disso. Com o maior constrangimento que você pode passar é do amor. O amor causa esse tipo de constrangimento. O irmão está lá para se comunicar revoltado. Primeiro que ele não quer estar ali. Ele não gostaria de estar ali. Ele está revoltado por estar ali porque ele sequer sabe onde é ali. Ele sabe que ali não é onde ele estava. E o que a Celina faz? Absorve ele, né? Amparando ele com todo amor e carinho. E é claro que vai constrangendo. Nada do que ele quer de revolta. Não tem uma opinião, um assunto que possa infundir
no pensamento, no psiquismo da Celina, uma reação de revolta, de chateação, de concordância com sentimentos contrários à paz e à harmonia, não só do local, como a dela mesma, né? Então, alguém quer falar mais? Ela era bem, assim, uma médium bem experiente, né? E bem equilibrada, né? Nessa manifestação mediúnica dela, né? Com certeza não é um espírito qualquer, né? Um espírito que já trilhou muitos e muitos séculos vivenciando a mediunidade com Cristo. Isso que a gente tem que entender também, né? Para ter essa fluidez. Deveria ter também muito estudo também, né? Claro. Muita informação. Com certeza. Nada fora do corpo físico nos é privado. Se você sair do corpo físico durante o sono e desejar profundamente, eu quero ir para a região de treinamento, eu quero estudar profundamente sobre esse assunto, mas tem que desejar mesmo, né? Se você desejar de verdade, lhe será proporcionado. Mas ao mesmo tempo, muitos pensam assim na hora de pensar isso. Poxa, mas se eu pensar isso tudo é um compromisso e tanto, hein? Eu vou assumir esse compromisso para sempre. Aí tem gente que fica com medo como se estivesse na beira de um prédio. Aí é aquela questão que Jesus falava para os discípulos. Quando iniciou o processo de atrair os discípulos. Quando já estavam todos os discípulos, Jesus deixou claro. Existe um trono dentro de cada um de vocês, no seu mundo interior. Duas personalidades tentam sentar no mesmo trono. O medo e a coragem. Só um pode sentar por vez. Escolham. É o medo. A maioria de nós, o medo senta o tempo todo. O medo, né? E não tem consciência da benéfica, né? Que pro médium, porque é um amparo ali e como uma dívida que ele vai saldar, né? De uma forma, né? Porque eu tô falando isso porque eu conheço médiuns, não da doutrina espírita, mas que são bons, deveriam ser melhores médios, bons médios, mas não se dedicam, tem medo, não tem conhecimento. E o que acontece? Surgem várias doenças. Várias doenças que você vai, eu estou doente disso, estou doente daquilo, quando vê não tem nada e fica nessa, mas não se dedica à mediunidade. Sim, quanto mais a alma está paralítica, mais a alma está paralisada, também nos é ofertado o processo de perceber. Você é senhor do seu corpo físico, seu psiquismo vai infundir reações no seu perispírito, que vai infundir reações no seu corpo físico. Se você quer vivenciar essa experiência e perceber o que acontece, fica tranquilo, vai ficar gravado em você. Quando você desencarnar, você vai lembrar de tudo. Caramba, não é que eu fiquei um mó tempão com minhas possibilidades paralíticas e isso gerou uma série de transtornos para mim? Então tudo é educação, tudo é educandário, né? Só que temos que compreender também que a mediunidade é um contrato, né? É um contrato que todos assinaram, principalmente o médio ostensivo, né? O médio ostensivo, então, que tem uma capacidade de dar duas, três comunicações psicofônicas, são médios assim que já estiveram no poder, já estiveram com grandes compromissos e se perderam profundamente executando um monte de impropérios. E Deus permite, olha, volta, vou te dar um recurso extraordinário. Você vai poder servir a diversos espíritos, possivelmente, suposição minha, tá ok? Não estou falando que existe esse espírito em algum lugar que eu lembre, não. Principalmente vão ser espíritos, por vezes, ligados àquelas personalidades que você fez mal e que agora você vai fazer o bem. E que, de alguma maneira, esses irmãos vão ficar sabendo que você fez o bem, até mesmo alguém que é ligado a essa pessoa que se diz algoz. Foi o que aconteceu com Divaldo Franco. Tinha um perseguidor ferrenho, forte, ficava ali com ele o tempo todo dia. Quase fez com que ele se suicidasse. Induziu ele ao máximo ao suicídio, mas ele foi socorrido e não cometeu o ato final. Mas chegou lá na ponta, lá na beira.
E conseguiu. Eu abri outra sala, acho melhor a gente passar, que já são 3 minutos. Ok. Aí já tô botando, tá? Ok, vamos lá.